Vamos continuando aqui, vamos agora para informação na coluna do Leonardo Sakamoto sobre o Luciano Hang. Vamos acompanhar aqui. Hang é condenado em 85 milhões por coagir empregados a votar em Jair Messias Bolsonaro. Sakamoto tem uma tradição, tá, gente? Ele é um dos fundadores da Repórter Brasil, de cobrir trabalho escravo e abusos trabalhistas. O juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara de Trabalho de Florianópolis, condenou as lojas Havan e o seu proprietário Luciano Hang a pagarem mais de 85 milhões por intimidar os seus empregados a votarem em Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. A decisão cabe recurso. De acordo com a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, o proprietário teria promovido campanhas políticas em prol do candidato, com envolvimento obrigatório de empregados em atos cívicos na empresa. Ele é acusado de ameaçar fechar lojas e dispensar empregados caso Fernando Haddad, adversário de seu candidato, ganhasse a eleição. Além disso, os trabalhadores teriam sido constrangidos a responder enquetes internas promovidas pela Havan em seus terminais de computadores, informando em quem votariam no movimento que já era conhecida a preferência do dono da empresa. Segundo os procuradores responsáveis pelo caso, os réus valeram-se da sua condição de empregadores para impor a sua opinião política a respeito dos candidatos à presidência da República para vincular de maneira absolutamente censurável a manutenção dos postos de trabalho de seus colaboradores, valendo-se de métodos humilhantes, vexatórios e até mesmo de pesquisas eleitorais, entre aspas, obrigatórias sem qualquer respaldo na lei. Em nota enviada ao UOL, o empresário Luciano Hang classificou como descabida e ideológica a decisão. É um total absurdo, inclusive na época dos acontecimentos foram feitas diversas perícias nomeadas pela própria Justiça do Trabalho e nada ficou comprovado. Não houve irregularidades, o juiz deveria seguir as provas, o que não fez, seguiu a sua própria ideologia. Mais uma vez o empresário sendo colocado como bandido, afirma ele. A Justiça do Trabalho calculou o valor a ser pago com multa e indenização da seguinte forma: 500 mil para cada loja Havan existente, na época por descumprimento cautelar que impedia assédio eleitoral, danos morais coletivos de 1 milhão a ser revertido de Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente de Santa Catarina, dano moral individual de 1.000 para cada empregado contratado até outubro de 2018, juros e correção monetária. Com isso, o valor calculado da Justiça é mais de 85 milhões, sendo que o total ainda pode sofrer alterações. A decisão determina que a sentença seja cumprida 10 dias após esgotados todos os recursos e obriga a Havan e Luciano Hang a se absterem de tentar influenciar o voto dos seus funcionários. Conto com cada um de vocês. Diante das denúncias recebidas, o MPT demandou à Justiça durante as eleições de 2018 que a empresa e seus representantes se abstivessem de assediar, discriminar, violar a intimidade, coagir, intimidar, admoestar e influenciar o voto dos empregados e que veiculasse essa decisão tanto no âmbito da empresa quanto em contas nas redes sociais. Estamos sendo coagidos a votar no Bolsonaro através de vídeos do proprietário da Havan, o senhor Luciano Hang. A maioria dos trabalhadores não concorda com os atos, mas ficam calados para não perder o emprego, afirma uma das denúncias registradas pelo MPT. Hang reuniu centenas de funcionários no saguão da loja por 38 minutos e fez uma verdadeira lavagem cerebral nos colaboradores, com ameaças diretas de fechamento de lojas caso seu candidato perdesse as eleições. A ação civil pública destacou declarações de Hang em um vídeo dirigido aos seus empregados no dia 2 de outubro daquele ano. A esquerda nos últimos 30 anos, estou dizendo hoje o PSDB e o PT principalmente, esses partidos de esquerda como PSOL, PCdoB, PDT são partidos alinhados com o comunismo e o comunismo do mal, aquele comunismo que destruir a sociedade, destruir a família e destruir os empregos. E também afirmou que talvez a Havan não vai abrir mais lojas. E aí, se eu não abrir mais lojas ou se nós voltarmos para trás? Você está preparado para sair da Havan? Você está preparado para ganhar a conta da Havan? Você que sonha em ser líder, gerente, em crescer com a Havan? Você já imaginou que tudo isso pode acabar no dia 7 de outubro e que a Havan pode um dia fechar as portas e demitir 15 mil colaboradores? E concluiu: não vote em comunistas e em socialistas que destruíram esse país. Nós somos hoje
Fruto dos votos errados que nós demos no passado, não podemos errar, conto com cada um de vocês, dia 7 vote 17 Bolsonaro para mudarmos o Brasil. Obrigado, pessoal, conto com cada um de vocês. Eu lembro disso aqui. 2018. Justiça fala em voto de cabresto. Isso sim é terrorismo, né? Iniciativa Aspiração, é isso aí. Ainda em outubro de 2018, o juiz Carlos Pereira de Castro atendeu ao pedido de tutela antecipada, impondo uma multa de 500 mil em caso de descumprimento. Em sua decisão, o magistrado considerou que Hang havia reeditado o voto de cabresto ao tentar impor a grupos de pessoas a escolha política ditada por uma pessoa dotada de maior poderio dentro de certas comunidades. Segundo ele, o empresário manteve uma conduta flagrantemente amedrontadora contra os empregados. Contudo, de acordo com o MPT, o proprietário da Havan não cumpriu plenamente a decisão. Após concessão de liminar, a conduta de influenciar o voto dos empregados não foi cessada. Desde o momento que recebeu o mandado de intimidação, o empresário Luciano Hang demonstrou não apenas o inconformismo com a medida, exposto nas redes sociais, mas também a pouca disposição no seu cumprimento. Na época, o proprietário da Havan repudiou em entrevistas a veículos de imprensa as denúncias que estaria coagindo empregados. A ação civil pública traz declarações de outro vídeo divulgado por Hang nas redes sociais, questionando a liminar. Eu não tô pegando tu vota no Bolsonaro, senão você vai morrer, e pondo a arma na cara dele. Isso é coação, pessoal. Nós estamos no século XXI. O Ministério do Trabalho tem que entender que o país mudou, que se a gente não tratar bem esse pessoal, eles vão embora, não é isso? Se eu não ganhar o coração dele, ele vai embora amanhã. Então nós temos que fazer uma empresa do bem e ganhar, e assim ele vota no Bolsonaro e falar por que o Bolsonaro é o melhor. Subscreveram a ação os procuradores do trabalho Alice Nair Faber Sônego, Bruna Bonfante, Elisiane dos Santos, Lincoln Roberto Nóbrega Cordeiro, Luciano Arlindo Carlesso, Luiz Carlos Rodrigues Ferreira e Sandro Eduardo Sardá. Não cabe ao empregador fazer os empregados de claque. Não cabe ao empregador, no ambiente de trabalho de seus empregados, promover atos políticos em favor ou desfavor de candidatos ou agremiações, fazendo-os de claque. Nem há de ponderar que a participação dos empregados é livre e espontânea, na medida em que eventual não comparecimento, ainda durante o expediente, poderia ser facilmente constatado e penalizado com represálias injustas, afirmou o juiz na sentença proferida em 22 de janeiro. O magistrado Carlos Alberto Pereira de Castro questionou em sua decisão se um empregador pode declarar voto para um candidato a seus empregados. Entendo que sim, especialmente se o faz de modo ainda mais aberto, em declarações públicas, na imprensa ou nas redes sociais. Deriva do processo democrático que cada um possa exercer plenamente seus direitos políticos, seja empresário, seja um empregado, afirma ele. Porém, há uma distância considerável entre apenas declarar o seu apoio político a qualquer candidato ou agremiação político-partidária, que seja, e a forma como se deu a abordagem no caso presente. Castro criticou a enquete realizada entre o funcionário para saber a intenção de voto. A mera formulação de pesquisas de cunho eleitoral já invade a intimidade e a privacidade dos empregados, pois o voto é secreto e deve-se garantir que a pessoa não queira se manifestar a respeito. Castro criticou a enquete realizada entre os funcionários para saber a intenção de voto. A mera formulação de pesquisas de cunho eleitoral já invade a intimidade e a privacidade dos empregados, pois o voto é secreto e deve-se garantir que a pessoa não queira manifestar-se a respeito. E também a ameaça de Hang de fechar as lojas caso o Bolsonaro perdesse em uma prática que já é discutível, sem se tratar de questões políticas, promoveu o mesmo réu em estabelecimento da Havan, uma manifestação em que não só fez campanha para um candidato às eleições, mas colocou em xeque a continuidade de todos os contratos de trabalho firmados pela ré Havan, caso houvesse um resultado desfavorável sob a sua ótica. Na avaliação do magistrado, o empregador em sua relação com os empregados, ainda que tenha por finalidade única a atividade político-partidária, caso dos partidos políticos, não pode querer que seus contratados sejam, invariavelmente, seguidores do mesmo perfil ideológico. Ele afirma que a reação ao Poder Judiciário fosse, nesse caso, no sentido oposto ao que sustentou o MPT, um lamentável precedente seria aberto, autorizando empregadores a exercer a sua influência, com receio de natural
perda de emprego pelo resultado das urnas, ainda que não expressamente mencionada aos empregados. Luciano Hang acusa agentes públicos de militância política. Em nota enviada ao UOL, o empresário ressalta que todas as determinações na liminar da Justiça do Trabalho haviam sido cumpridas, com informações levantadas de todos os colaboradores sobre a livre expressão do voto, com envio de mala direta no e-mail dos colaboradores e colocado no display eletrônico de cada loja. Tudo isso foi feito de modo a garantir a liberdade dos colaboradores, afirma Hang. Afinal, temos até hoje em nosso quadro colaboradores de várias outras ideologias políticas. Aliás, é importante lembrar que o voto é secreto e cada um votou conforme a sua convicção. E ele afirma ainda que a denúncia não partiu de colaboradores, mas de sindicatos e de agentes públicos que, segundo ele, teriam militância política. Estamos tranquilos e vamos recorrer da decisão, afinal nada foi feito de errado e isso já havia sido comprovado lá atrás. Ainda acreditamos na justiça brasileira, diz ele. Os réus contestaram a competência da Justiça do Trabalho ao analisar o caso e pediram segredo de justiça no trâmite. Mas ambas as demandas foram negadas. De acordo com a sentença, os réus alegaram que não houve coação. Luciano Hang não falou para todos os seus empregados, mas apenas aos do Centro Administrativo de Brusque, de Santa Catarina, que a camisa verde e amarela, usada por ele no evento com a presença dos funcionários, buscava trazer maior atenção da população em tempos de Copa do Mundo, não se relacionando a candidatos. Sustentam não haver indícios de prova em relação à pesquisa eleitoral. O MPT recebeu 3.505 denúncias de assédio eleitoral na última eleição. O caso da Van de Hang é paradigmático porque há ações tramitando sob o mesmo tema ajuizadas na eleição passada. O Ministério Público do Trabalho recebeu 3.505 denúncias de assédio eleitoral em 2022, um número mais de 17 vezes maior do que o total em 2018. A instituição diz que denunciou cerca de 2,5 mil empresas e instituições públicas, firmou 487 termos de ajustamento de conduta e ajuizou 93 ações e fez 1.498 recomendações. O grande número de denúncias de assédio há 2 anos levou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a vir a público relembrar que isso é um crime. Não é possível que em pleno século XXI se pretenda coagir o empregado em relação ao seu voto, desabafou ele. Em 2022, no Pará, o dono de uma empresa de tijolos e telhas que havia prometido R$200 pelo voto de Jair Bolsonaro, caso ele se reeleja, teve que pagar uma indenização após se retratar após a intervenção do MPT. Na Bahia, uma empresária que pediu em vídeo que produtores rurais demitam sem dó os funcionários que votarem em Lula também teve que se desculpar publicamente e pagar multa. No Espírito Santo, uma empresa que está sendo investigada por conta de um empregador que disse aos funcionários que, dependendo de quem escolherem nas eleições, não vão poder reclamar se ficarem sem emprego. Uma recomendação do MPT alertando aos patrões que o assédio eleitoral é crime e pode gerar um grande prejuízo para o bolso deles, veio a público após a repercussão das mensagens trocadas por empresários bolsonaristas em um grupo de WhatsApp, fato revelado por uma série de reportagens do portal Metrópolis. Além da defesa de um golpe de Estado em caso de vitória do Lula, o grupo também discutiu uma sugestão de um dos membros que fossem pagos bônus a empregados que votassem alinhados a eles. Baita reportagem do Sakamoto. Esse caso do Hang merece ser escrutinado mesmo. Esse cara fez muito mal ao país e a gente tem que ficar atento a tudo. Gente,